Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e vamos então para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje é dia de fechamento mensal também, dia 30 de setembro de 2025 e eu vou começar falando aqui o que eu estava vendo do mercado como movimento antes de começar o dia. Hoje é um dia bem interessante, fez movimentos muito parecidos com o de ontem, porém com algumas diferenças importantes aqui no Price Action, tá? Ao menos na forma que eu vejo o Price Action. Vamos lá. Para começar, eu sei que eu estou vendo aqui um movimento de equilíbrio, como o último movimento de ontem, e eu tenho pontos de referência como aqui, que poderia ser um movimento mais estreito. Eu tenho também essa região aqui, do topo anterior, que eu poderia usar o mesmo fundo. Eu tenho esse topo aqui, tenho esse outro topo, que aí seria do dia de hoje, né? Na verdade, esse outro topo seria mais ou menos aqui, ó. E a máxima de ontem. Então eu tenho uma região aqui, né, vários pontos de referência, tá? Para hoje, o que eu espero? Eu acho que esse movimento aqui, ó, esse equilíbrio com a região mais curta, eu acho que está curto demais e pode ser que esse topo que está tão próximo tenha influência. Então, eu tenho que, no mínimo, considerar essa região aqui como topo. Tá? Eu acho que vai ser mais importante considerar ela, então, como resistência, certo? E também tem aquela outra mais atrás. Mas vamos começar aqui colocando essa região aqui e com esse fundo ali abaixo, tá? E aí, eu já faço aqui, ó, a medida de 50% dessa região e marco com uma linha laranja esse 50%, deixei já aqui a linha. Só para ter uma referência já na abertura, tá? Esse range aqui, ele é um range mais ou menos de 670 pontos, então é um range operável, dependendo se aparecer uma configuração para poder comprar baixo ou vender alto, eu posso fazer. Aí a abertura do mercado, a barra 1, já abre aqui uma barra externa, uma barra que tem toda a característica de equilíbrio, né, uma barra com sombra dos dois lados, o corpo está abaixo de 50%, mas não é um corpo grande, e está dentro do contexto do movimento anterior. Então, ok, segue equilibrado. E assim o mercado fica na 2, quando ele vai abaixo, faz um novo fundo, e depois falha e volta para dentro dessa região. Aqui poderia ser uma boa barra de sinal para comprar, porém está a 160 pontos dos 50% e um stop que teria que ser no mínimo de uns 380 pontos. Então, na relação aí de stop e alvo, não ficaria bom, tá? Eu ia ter que ter um alvo um pouco maior para poder ficar ok. A 3, ele chegou a tocar os 50%, depois, né, mais uma barra com muita sombra, corpo muito pequeno, nada interessante. O mercado fica assim por um tempo, até que ele começa a mostrar sinais de compradores comprando mais alto. A gente consegue ver aqui uma sequência das 5, 6, 7, sempre com os fundos mais altos e os topos mais altos. Esse em tempo gráfico menor é sim uma tendência, né? É um pequeno desequilíbrio ali do preço, mas dentro da região de equilíbrio. Então, até aqui eu não tenho ainda nada para poder fazer, tá? Não vejo nada de configuração interessante para poder fazer. Depois disso aparece a sequência, a 8, uma barra interna, que é um modo rompimento, a 9 vindo um pouco acima, a 10 tocando a região onde, na minha visão, é o topo, tá? Que é aqui em cima, onde eu estou com a minha linha de topo. Aí o que acontece? Ó? Quem opera mas com a mesma visão que a minha e marcou essa região aqui como topo e vê a barra número 10, ainda não pode considerar isso aqui um desequilíbrio muito forte. Na 10 ainda não. A 10 é uma tentativa de rompimento do range anterior. Então a pessoa ainda não vai ler como um desequilíbrio muito forte, não poderia comprar. Na 11 sim. Na 11 ele acaba mostrando aí, né, eu até não medi, mas certamente na 11 ele já teria 20% do tamanho desse range, então seria operável, mesmo que a gente colocasse aqui na 2, mas eu vou colocar onde teve mais toques, que foi aqui na 72, ainda assim ele deve ter passado 20%, seria uma boa compra, tá? No meu caso, a referência é outra, no meu caso a minha referência está nesse topo aqui, ó. Então, sendo nesse topo aqui lá da máxima da 32 e mais ou menos da máxima da 10 de hoje, eu preciso de mais para poder considerar um desequilíbrio muito forte. Porém, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o mercado fazendo aqui um microcanal de alta, ele está tendo aqui, ó, sem dúvida, um microcanal de alta, topos mais altos, fundos mais altos,
muitas barras seguidas, momento um comprador, um pequeno distanciamento da média de 9, um distanciamento maior da média de 20. Então, para eu comprar a barra 12, por exemplo, como um desequilíbrio muito forte, mesmo que eu não fui fazer a medida aqui, mas mesmo que tivesse dado, né, não deu 20%, certamente não deu 20%. A 12 ainda então não seria setup, mas mesmo assim eu não estava gostando da ideia de comprar aqui depois de uma sequência tão grande de barras compradoras sem aparecer vendedores. Até mesmo porque, diferente de ontem, ontem apareciam sinais de força e de pressão, o mercado se deslocando rápido, com urgência, né, o mercado fechando cada barra muito próximo da máxima. Aqui não, ó. Aqui nós podemos ver que a 8 não passou acima da 7, a 9 passou, mas deixou um pouco de sombra, a 10 passou, mas o corpo ficou abaixo de 50% do tamanho da barra, a 11 é uma aceleração, mas não tenho como eu ter, no caso, uma melhor garantia de que isso aqui seria uma entrada de força, não consigo ver sinais para poder entrar aqui na 11 e muito menos na 12, tá? Então eu estou aqui já vendo o mercado desequilibrado, estou vendo sim o mercado comprador, mas eu não quero comprar fechamentos. Então eu quero comprar algum tipo de correção, uma boa correção. Talvez possa ser uma correção vindo abaixo de barra, ou pode ser através de uma correção profunda quando o mercado muda o ciclo. E o mercado segue comprador até que aparece a barra 17, que é uma correção. Então aqui eu vejo bem claro uma correção, o mercado fechando muito próximo da mínima nesse preço, né? O que eu espero agora aqui? Uma correção profunda. Só que eu não quero apenas que ele vá abaixo da 17. Tá? E também não quero que ele vá só abaixo da 16, diferente de ontem. Ontem eu teria deixado, se fosse algo parecido, abaixo da 16 eu já tinha interesse. Hoje não, porque eu estou vendo que o mercado está perdendo força mais cedo do que foi ontem, né? Então, devido a essas barras que eu estava falando aqui, ó. Essas barras não são barras interessantes, não mostram urgência. Essa aqui, a 15, até tem uma aceleração, mas não mostra urgência. A 16 fez uma tentativa de vir abaixo e reverteu. Então eu espero uma correção um pouco mais profunda para poder entrar. E essa correção acontece na barra número 18. Ele vai uma correção mais profunda, toca a média de 9. No fechamento da 18, eu acho interessante comprar aqui, com a ideia muito parecida com a de ontem, que se o mercado ele é comprador, o mercado está em desequilíbrio comprador, após uma correção profunda, eu poderia esperar uma barra de sinal como a 19, eu me antecipei e comprei o fechamento, porque eu acho que o mercado poderia acelerar já a partir da 18, sem deixar a barra de sinal e tentar fazer uma nova máxima, tá? Então eu comprei a 18, preferi comprar um pouco mais arriscado, mas se eu não tivesse comprado a 18, eu certamente compraria a 19 com uma boa barra de sinal. O que eu espero aqui? Que os compradores levem o preço até uma nova máxima. Tá? Comportamento de desequilíbrio fraco, que eu sempre falo. Impulso, correção profunda, novo impulso, tentando sair na máxima. Tá? O que eu não quero ver? Eu não quero ver ele falhar, uma tentativa de ir até uma nova máxima, e mostrar vendedores abaixo dessa barra, da barra 19. Tá? Porque aí a correção vai ficar profunda demais. Mesmo que a gente coloque aqui ó, um Fibonacci da mínima da 2 à máxima da 17, a gente sabe que 50% desse caminho aqui é mais ou menos lá na média de 20, tá? Que é mais ou menos onde estava o meu stop. Ó. Eu estava aqui ó, comprando com 9 contratos, eu queria como alvo 270 pontos, ou seja, eu sairia acima da barra número 18, e o meu stop estava 355 pontos, basicamente nos 50% desse movimento inteiro, tá? Que eu já considero uma correção mais profunda. Aí, nesse caso, eu vou preferir estopar, então, e entrar de novo, caso seja necessário. Certo? Então, porque eu não queria ver a vendedores abaixo, e eu começo a ver a partir da barra número 20, que ele não mostra vendedores abaixo ainda, mas ele não vai acima, ele é uma barra interna, né, um modo rompimento. O que eu estou esperando no fechamento da 21? Que aqui finalmente apareçam os compradores e leve o preço para cima, tá? Agora, abaixo da 21, eu já fico pensando em estopar, porque eu penso que se ele voltar a fechar abaixo da 21, ele tem mais características de vir testar os 50%, e quem sabe esse movimento não vai nem ser mais de desequilíbrio fraco, em sim de uma reversão. Tá? Então eu teria uma grande alta seguida por uma grande baixa, o mercado fazendo uma reversão e uma grande equilíbrio durante o dia de hoje. Então, depois da 21, aparece a 22, vindo abaixo, eu zerei a posição, estopei, em cima dessa ideia que eu falei para vocês agora. E aí, depois disso, o mercado segue se deslocando abaixo, aparece a 25, e agora aqui, ó, depois de uma barra interna, como essa aqui, onde ele sempre é um modo rompimento, né, ele é um triângulo em tempos gráficos menores, depois da barra 25,
já quebrando a estrutura aqui das médias, tá? Que eu nem uso as médias no dia a dia, mas nesse tipo de situação eu gosto de dar uma olhada. Eu vi que as médias, ao invés de ficarem flats e o mercado de repente equilibrar aqui nessa região, que eu acho que poderia fazer sentido ele ficar equilibrado aqui e depois sim ele buscar uma nova máxima, ou até mesmo reverter, ele já me mostra uma intenção vendedora rompendo essa região, tá? E aqui eu já começo a prever que o mercado vai ficar em um grande equilíbrio, considerando o topo acima da barra 17, o fundo abaixo da mínima da 2, e com isso eu sei que essa região é praticamente 50%. Só que a característica da 25, fechando aí uma boa barra, ali uma barra com um tamanho interessante, eu já penso que vale a pena aqui fazer um tipo de operação que eu não costumo mostrar aqui no canal, que é uma operação de reversão. Por que eu não costumo mostrar? Porque eu acho que uma operação de reversão ela não é alta probabilidade, ela é menor probabilidade. Porém, eu vejo que aqui existe a possibilidade de eu poder fazer essa reversão. Esses dias algum inscrito perguntou até se eu poderia mostrar algumas operações que eu não mostro em conta pública. Essa é uma das operações que eu faço que eu geralmente não mostro em conta pública. Por quê? Ela é mais difícil de entrar, então mesmo que alguém queira copiar, ela é mais difícil de fazer, e também eu tenho que estar disposto a zerar essa posição mesmo antes do alvo, ou se ela não andar, se não der sequência na reversão, eu tenho que saber zerar e aceitar a perda, tá? Se acontecesse isso, eu zeraria, ficaria com a perda e encerraria meu dia por ali. Fechamento da 25, eu vendi com 9 contratos, stop 355 pontos e alvo 270 pontos. A 26 foi a favor, a 27 já deixou uma boa sombra, eu já fiquei bastante ligado em, de repente, zerar se ela viesse acima da 27 e fechasse acima da 27. A 28 segue vindo abaixo, e aí na 28 ele estava muito perto do meu alvo, e não tocava no alvo, tá? Veja que na 28 ele chegou perto, fechou mais acima. Quando fechou a 28, eu optei por zerar ela, porque eu já tinha conseguido recuperar o primeiro loss. Eu achei que aqui seria muito mais interessante para mim, pela região que eu estou aqui, ó, zerar essa posição e ficar no 0 a 0 durante o dia e buscar uma nova oportunidade, do que insistir e ficar com algum valor aqui que seria leve positivo e de repente arriscar o mercado voltar tudo e eu ter que sair no zero, tá? Porque agora, a partir da 27, 28, qualquer tentativa de vir aqui no meu preço de entrada, eu ia ter que sair no 0 a 0. Então eu acabei estopando com stop gain, zerei a posição, veja o mercado indo mais baixo, né? Veio aqui tocar a mínima da 2, e agora o mercado está equilibrando nessa região aqui abaixo, tá? Ele até está saindo agora aqui como se fosse um desequilíbrio fraco, vendedor, mas ainda considero que isso aqui é mais parecido com um TTR do que um desequilíbrio fraco vendedor. Temos como magneto aqui a mínima de ontem, então o mercado provavelmente vai vir testar essa mínima, mas eu não consigo fazer entradas aqui. Eu não tenho um operacional, né, de alta probabilidade nem de menor probabilidade, como seria no caso da reversão, para poder fazer uma entrada por enquanto aqui, tá? Eu teria que esperar o mercado equilibrar nessa região, de repente fazer um TTR e operar um rompimento dessa região para algum dos lados, ou então, né, de repente pegar uma reversão, o mercado dá sinais aqui e reverter, que na verdade essa reversão seria, nesse caso, um rompimento do TTR para cima, tá? Então, por enquanto, eu acho que eu não tenho nada para fazer e vou encerrando o dia por aqui, beleza? Então, em negociação, relatório de performance. Na conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 144, eu fecho o dia então com R$60 positivo. Duas operações do dia de hoje, a primeira um stop de 180 pontos, a segunda um ganho de 220 pontos, certo? Aqui os gráficos de patrimônio do dia de hoje, gráfico de operações, e também vamos fazer o encerramento do mês de setembro. Foi um mês aí difícil, de uma performance que não foi muito boa, mas ainda assim fechamos o mês positivo. Fechei positivo, então, o mês em R$ 2.142,36 líquido, tá? A gente pode ver pelas oscilações que foi um mês bem complicado, né? Um mês onde eu perdi um pouco, recuperava, aí perdi mais um pouco. Vários stops aqui, né, nesse mês de setembro, mas felizmente um mês fechando dentro do positivo, o que é muito bom, tá? Então, 2.142 para um capital operacional aí de R$20.000 aproximadamente, então dá um pouco mais de 10% no mês, que é um resultado que a gente pensa em percentual que é muito bom, tá? O ano, por enquanto,
estamos aqui em novo topo, em R$ 12.013,51 líquido, certo? Então aqui está um novo topo, R$ 12.013,51. Vamos ver se agora no mês de... Vou deixar aqui só o mês. Vamos ver se agora no mês de outubro seja melhor, mais favorável dentro do operacional, né? Que eu cometa menos erros ou que não cometa erros e consiga te extrair aí o melhor do meu operacional dentro desse próximo mês. Certo, pessoal? Diga aqui nos comentários como foi o seu dia e como vocês fecham o mês de setembro. Espero que tenha dado tudo certo, vocês tenham conseguido operar bem no dia e fechado o mês positivo. E quem não fechou o mês positivo, fechou negativo, se você conseguiu ser controlado e fechou dentro do gerenciamento, tá tudo certo, tá? Não adianta ficar se cobrando ou querendo comparar resultado. Agora, se você saiu, se você perdeu essas regiões, dá uma olhada no vídeo que eu fiz ali sobre hábitos, tenta mudar alguma coisa no mês de outubro. A cada virada de mês a gente tem aquela sensação que a gente pode recomeçar e fazer as coisas do jeito certo. Beleza, pessoal? Dê a chance de fazer as coisas do jeito certo, caso vocês ainda estejam patinando no day trade, porque vale a pena. Beleza? Deixa um like se você gosta desse vídeo e se você gosta do canal, principalmente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos de day trade. Certo, pessoal? Fique agora com as operações aceleradas e até o próximo vídeo.